Olá pessoal, bem-vindo à nossa quarta aula sobre termodinâmica. Então, na aula de hoje eu quero conversar com vocês sobre a transferência de calor entre corpos e a ideia do equilíbrio térmico, né? A gente já viu o equilíbrio térmico nas aulas anteriores, e o equilíbrio térmico era quando eu tinha um certo sistema, e esse sistema podia ter algumas variáveis de estado que vão mudando, como temperatura, volume, pressão. Só que vai chegar num certo momento, num tempo suficientemente longo, em que a temperatura vai estabilizar. Daí esse sistema vai estar agora em equilíbrio térmico, né? Eu posso colocar esse sistema em contato com outro sistema. Então, por exemplo, um sistema numa temperatura A com outro sistema numa temperatura B. E a gente viu o quê? Que se eles estiverem em contato por uma barreira diatérmica, ou seja, uma barreira que permite o fluxo de energia, o fluxo de calor por essa barreira, esses sistemas eles vão ter as suas variáveis de estado, né, vão depender uma da outra. Então elas vão variar com o tempo até no momento em que eu vou atingir o equilíbrio térmico desse sistema, né? Sempre valendo a lei zero da termodinâmica nesse caso, certo? Então o que eu quero conversar com vocês é sobre isso, então sobre essa transferência de calor entre sistemas até atingir o equilíbrio térmico e como a gente pode equacionar essas relações de variações de temperatura com transferência de energia, tá, num certo sistema. Beleza? Então vamos lá. Então tá aqui, tá? Então transferência de calor e calor, como eu já havia dito para vocês, é energia. A gente pode até depois ver um exemplo mais rápido e interessante sobre isso, por que calor e energia são a mesma coisa, tá? Mas o que eu quero dizer então com essa transferência de calor é o seguinte, né? Então imagina que eu tenho aí um certo corpo. E quando eu digo corpo aqui, eu estou dizendo um sistema. Lembra que um sistema é um sistema de partículas, né? Um corpo é um sistema de partículas. Pode ser um fluido, pode ser um sólido, pode ser um gás, tá? Um corpo num certo estado, com o seu volume, com a sua temperatura, com a sua pressão, né? Que são as nossas principais aí variáveis de estado. E eu vou alterar esse sistema de alguma forma. Então, se a temperatura desse sistema ele não muda com o tempo, ele vai estar em equilíbrio, né? Se a temperatura é uma constante, a temperatura é sempre constante. Então, esse sistema está em equilíbrio térmico. Como é que eu altero isso? Eu altero isso realizando algum tipo de mudança no meu sistema. Essa mudança vai ser dar energia ao sistema ou retirar energia ao sistema, tá? Bom, uma das formas que eu posso fazer isso é colocando esse sistema em contato com outro sistema, tá? Isso é uma forma de alterar o meu sistema inicial. Então, por exemplo, imagina que eu tenho aí, eu vou desenhar aqui mais ou menos em duas dimensões, mas a gente pode sempre fazer isso em três, lembrem disso, né? Tenho o meu sistema aqui é o meu sistema, eu vou chamar de sistema A, um corpo A, né, com as suas características. E ele está dentro de um reservatório que tem paredes adiabáticas, né? Então, paredes adiabáticas. Lembrem o que quer dizer isso. O que quer dizer parede adiabática? São paredes que não permitem a troca de energia ou de fluxo de energia por ela. Então, são adiabáticas. Tá? Então, o que quer que esteja aqui fora não vai influenciar o que está ali dentro, certo? E ali dentro eu vou ter, então, um certo fluido, um certo sólido, um certo gás que vai ter o seu volume, vai ter a tua pressão e vai ter a tua temperatura. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar um outro sistema, que eu vou chamar de sistema B, né, que pode ser um outro corpo B.
Eu vou deixar o sistema B, a princípio, também isolado do ambiente. Tá? Então está isolado aqui. O meu ambiente é tudo que está aqui fora, né? Tudo que está aqui fora é o meu ambiente. Seria um outro corpo, né? Esse aqui é um ambiente. Esse ambiente, ele está a outra temperatura. Tá? Tem uma temperatura ambiente aqui. Tá? Eu posso até pensar nesse ambiente como sendo um reservatório de energia infinito, mas isso é uma discussão para um outro momento, tá? Então tem o meu sistema B, esse meu sistema B tem um outro volume, uma outra pressão e uma outra temperatura, certo? O que acontece aqui é que eu tenho então as temperaturas do meu sistema A, as temperaturas do meu sistema B. A gente já viu que temperatura está associada com uma energia média. Uma energia média de movimento, de agitação das moléculas. Uma energia média de agitação. Então, se eu colocar esses dois sistemas em contato um com o outro, né, com as paredes adiabáticas, nada vai acontecer, porque a parede adiabática ela não permite essa relação, né, essa correlação entre as variáveis de estados de um sistema com o outro. Eu preciso ter uma troca de energia entre elas. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos juntar esses dois sistemas aqui. Então eu vou juntar, só que eu vou juntar desse jeito, ó. Eu vou colocar em contato o sistema A com o sistema B. Só que agora eu vou colocar aqui uma barreira que é diatérmica, né? Então aqui eu tenho uma outra barreira, essa barreira aqui é uma barreira diatérmica. E eu vou manter esses dois sistemas dentro do meu reservatório que é adiabático. Ou seja, o meu sistema B ele não troca energia, ele não troca calor com o ambiente. Aqui está o meu ambiente ainda. Né? Então a troca de calor com o ambiente, ela não acontece. Né? A troca de calor aqui, ela só acontece aqui, ó. De A para B ou de B para A. Certo? Então, a maneira com que eu posso alterar as variáveis de estados do meu sistema é colocando um corpo em contato com o outro. Porque quando eu faço isso e esses corpos eles não estão em equilíbrio térmico, eles vão entrar em equilíbrio térmico. Lembra lá a lei zero da termodinâmica. Então, depois de um certo tempo, a temperatura de A e a temperatura de B vão ser a mesma, né? A temperatura de A vai ser igual à temperatura de B num tempo suficiente. O que está acontecendo entre eu colocar em contato e eles atingirem o equilíbrio térmico? Acontece a troca de energia, acontece a troca de calor, tá? Então existe aqui essa já ideia, né, da troca de calor ou essa troca de energia. Bom, então vamos analisar um pouquinho mais em detalhes o que essa troca de calor acarreta na principal variável de estado do nosso sistema, que é a temperatura. Tá? Se eu pego uma certa massa de um certo material e eu forneço energia para essa massa, em outras palavras, é como se eu colocasse essa massa em contato com um corpo mais quente. O que é mais quente? É com temperatura maior. Eu vou ter um fluxo de calor do corpo de maior para de menor temperatura. Certo? Legal. Daí o que vai acontecer com essa massa? Ela vai esquentar, a temperatura dela vai aumentar. Tá? Então, experimentalmente, vamos fazer aqui uma análise do resultado experimental, né, ou da fenomenologia. Vou colocar aqui o resultado experimental.
é o seguinte, né? Eu pego uma certa massa, pego aqui uma certa massa, uma massa M, tá? E eu vou pegar e eu vou fornecer para essa massa uma certa quantidade de energia, certo? Então aqui está de forma bem genérica, né? Eu tenho uma certa massa, eu forneço para essa massa uma certa quantidade de energia. Como que eu forneço? De novo, eu posso colocar essa massa em contato com outro corpo que tenha uma temperatura maior, né? Eu posso ir lá com um pedaço de chama e esquentar ela. Eu posso ir lá com laser e esquentar. Então, tem várias formas de eu transferir energia para essa massa. Então, esse aqui é uma transferência de uma certa quantidade de energia aqui. Daí eu tenho ligado nessa minha massa o meu termômetro. Então, tem um termômetro aqui que está calibrado e está medindo a temperatura, certo? Então, eu tenho temperatura inicial e eu tenho a temperatura final dessa minha quantidade de massa, né? E depois de eu fornecer essa quantidade de energia aqui para ela. Então, quando eu forneci uma certa quantidade de energia aqui para essa massa, eu noto o seguinte: quanto mais energia eu forneço, mais varia a minha temperatura, né? Ou seja, se eu forneço uma certa quantidade X em joules, a minha temperatura vai aumentar alguma certa quantidade. Se eu dobro a quantidade de energia, dobra essa variação de temperatura, tá? Então, há uma relação direta de proporcionalidade. Eu vou botar aqui de novo Q, né? Então, quantidade de energia, calor aqui, é proporcional, é diretamente proporcional à variação da temperatura. Mas não só isso. Ela também é proporcional à minha massa, tá? Então, quer dizer que se eu tiver mais massa, eu vou precisar de mais energia para a mesma variação de temperatura, tá? Então também é proporcional à minha massa do corpo, tá? Se eu faço esse experimento para várias massas diferentes, para várias quantidades de energia diferentes, e fico medindo essas variações da temperatura, você vai notar o seguinte, olha, essa relação da energia que eu forneço pela massa, pela variação da temperatura, é sempre um valor constante, tá? Sempre um valor constante para qualquer material. Opa! Sempre um valor constante para um material específico, né? Para um material específico. Então, essa quantidade é igual a uma constante e essa constante depende do material. Isso quer dizer que se eu mudar o material e eu manter a mesma massa e a mesma variação de temperatura, vou ter uma quantidade de calor necessária para poder ter o mesmo resultado. Por quê? Porque o material é diferente. E se eu faço esse mesmo experimento, eu vou ter uma constante que é diferente. Essa constante aqui a gente chama de calor específico, né? Isso aqui é o calor específico do material. Tá? Então quer dizer que eu posso até reescrever essa quantidade aqui dessa forma. Olha, a quantidade de calor necessária para mudar a temperatura de um certo corpo de uma variação ΔT de temperatura, né? 10 graus, 1 grau, vai depender, além da tua massa, do seu calor específico. Tá? Então eu tenho aqui quantidade de calor, C, variação da massa. Ou seja, né, a variação da temperatura de um certo corpo é igual à quantidade de calor que eu forneço para esse corpo dividido pela massa vezes o seu calor específico. Tá? Tem alguns livros que acabam juntando, né? Juntando. Então aqui, ó, essa massa
tem uma propriedade associada ao material, que é o calor específico desse material especificamente, né? Veja, o comportamento térmico dos materiais depende do material. Um alumínio vai se comportar de maneira diferente ao aquecimento na sua variação de temperatura do que a madeira, do que o plástico, né? Do que o vidro. Então, essa característica que depende do material, depende da constituição atômica, física, da conformação espacial das moléculas, tá? Vai depender de todas essas relações. Então eu tenho aqui, né, essa relação de calor, que é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Tem alguns livros que juntam calor específico à massa, chamam isso aqui de um C maiúsculo, tá? E chamam essa quantidade aqui, C maiúsculo, que vai ser então massa vezes calor específico, de capacidade térmica. Capacidade térmica. Isso é muito comum no ensino médio, tá? E faz sentido também, né? Quanto mais massa eu tenho, maior é a capacidade do meu sistema de armazenar energia, de uma certa forma, tá? Então eu posso chamar isso de capacidade térmica. E é claro que é uma relação que depende tanto do calor específico, quanto maior o calor específico, maior é a capacidade térmica, e quanto maior a massa, maior também é a capacidade térmica. Sabendo disso, a gente pode ver a unidade, né? A unidade do calor específico, né? Olha lá, é a unidade de calor dividido por unidade de massa por unidade de temperatura, né? Unidade de calor é o quê? É joule, energia, de massa é de quilo, né? E de temperatura é de graus Celsius ou de Kelvin. Tanto faz aqui no caso, porque como eu estou interessado em variações, e variações de temperatura em Kelvin e em graus Celsius é a mesma, né? Porque as relações entre os dois é de 1 para 1. 1 Kelvin é igual a 1 grau Celsius, né? Então as variações não importam. Agora, isso aqui é no sistema internacional, mas é mais utilizado um outro tipo de unidade, né? Que é o seguinte, que é caloria por grama graus Celsius. Então a massa, ao invés de medir em quilos, você pode medir em gramas, a gente sabe essa relação entre quilograma e grama. E joule, em vez de medir em joule, medir em calorias. Tá? E o que é calorias? Caloria é o seguinte, tá? Vamos definir aqui já o que é uma caloria. Uma caloria é a quantidade de energia, energia em joules, lembra disso, né? Energia em joules no nosso sistema internacional, para aquecer 1 grama de água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Então, quando eu aqueço 1 grama de água, dando energia para ela, e a temperatura dessa 1 grama de água muda de 14,5 para 15,5 graus Celsius, essa é o valor em energia de 1 caloria, tá? Se eu faço esse experimento, eu noto o seguinte, que 1 caloria é igual, então, a 4,19 mais ou menos, é 186, vou colocar 19 aqui, 19 joules de energia, tá? Então, 1 caloria é o equivalente a 4,19 joules de energia. E daqui dá para perceber também que a gente pode, então, saber o calor específico da água, ó. O calor específico da água. Porque, olha só, eu forneci uma quantidade de calor de 1 caloria para a água, para uma massa de 1 grama, e a variação de temperatura foi de 1 grau Celsius, né? Então, se eu faço aqui, ó, Q é igual a massa vezes calor específico da água, né, vezes a variação de temperatura,
O calor específico da água vai valer Q sobre a massa vezes a variação de temperatura, que vai dar o quê? Uma caloria por 1 grama graus Celsius. Então quer dizer que o calor específico da água vale isso, né? Calor específico da água vale 1 caloria por grama graus Celsius. Ou 1 caloria, que é 4,19 joules, por 10 a menos 3 gramas graus Celsius, tá? Então a gente já sabe aqui o calor específico da água, pelo menos. Então com isso eu sei o quê? Eu sei que se eu tenho um corpo e eu consigo controlar a quantidade de energia que eu forneço para esse corpo, e conheço também algumas características desse corpo, como o calor específico do corpo, eu sei quanto que é a variação de temperatura dele, né? Por outro lado, eu posso saber também o seguinte, olha, se eu conhecer a variação de temperatura do corpo, tem um termômetro lá no corpo, eu sei a massa dele, sei o calor específico dele, eu meço a temperatura dele, quanto variou, eu sei quanto de energia que foi colocado naquele corpo ou quanto de energia que foi tirado daquele corpo, certo? Legal. Voltando aqui para esse primeiro exemplo que eu dei aqui, deixa eu copiar de novo aqui, né? Por equilíbrio térmico. Então, no equilíbrio, o que acontece no equilíbrio? As temperaturas dos sistemas, por um sistema A, é igual à temperatura do sistema B, né? Então, eu vou desenhar de novo aqui o meu sistema A, de forma pictórica, né? Meu sistema A, separado por uma barreira que é diatérmica, ou seja, permite a passagem de energia, permite a passagem de calor, e eu vou botar uma barreira aqui que vai isolar esse meu sistema do ambiente, que é uma barreira adiabática, né? Por quê? Porque eu quero excluir da minha análise os efeitos do ambiente. Eu não quero que o meu sistema troque energia com o ambiente, senão isso vai atrapalhar todos os meus cálculos aqui, né? E daí eu tenho então a troca de energia entre esse meu sistema, né? Então olha o que acontece aqui. Se inicialmente a temperatura de A for maior que a temperatura de B, deixa eu fazer o seguinte, ó. Se a temperatura de A for maior que a temperatura de B, que é esse caso aqui, temperatura de A maior que a temperatura de B, eu vou ter um fluxo de calor do A para o B. E se for vice-versa, né? Ou seja, temperatura de B for maior que a temperatura de A, eu vou ter um fluxo de calor de B para o A. Mas olha o que acontece aqui. Como eu não tenho troca de energia com o ambiente, a quantidade de calor ou a quantidade de energia que vai do B para o A, né, tem que ser única, né? Ou seja, se há troca de calor entre os dois, se o B perde energia e se o A ganha energia, é porque essas duas quantidades são sempre iguais, certo? Porque não tem de onde vir mais energia, porque está isolado do ambiente. Então tudo que está ali dentro tem que ficar lá dentro. E energia a gente já viu, né? Há conservação de energia num ambiente isolado. Então no ambiente aqui, no meu sistema isolado, no meu sistema isolado, não tem choro nem vela. Há conservação de energia. Certo? Bom, e isso se transforma em quê? Se transforma nessa relação aqui, ó. A quantidade de energia que A perdeu ou ganhou, né, isso vai depender da variação da temperatura de A, tem que ser igual à quantidade de energia que B perdeu
ou ganhou. Não tem jeito, né? Essas duas coisas têm que ser iguais. Em outras formas, quer dizer o seguinte, olha, a quantidade de energia de um certo corpo, vou colocar de um corpo 1, mas a quantidade da variação da energia devido à variação da temperatura desse meu outro corpo, a soma dessas duas coisas tem que dar zero. Por que tem que dar zero? Porque, olha, se um corpo perde energia, é porque ele esfria. Então, a quantidade de energia vai ser negativa. Por quê? Olha só, Q é igual a massa vezes C vezes ΔT, né? ΔT é o quê? É a temperatura final menos temperatura inicial. Se ele esfriou, é porque a temperatura inicial é maior que a temperatura final. Então, essa quantidade é negativa. Então, a quantidade de calor é negativa. Então, quando o corpo esfria, né, corpo ou um sistema esfria no sentido de temperatura final é menor que a temperatura inicial, né, a quantidade de calor ela é negativa, porque ela perde calor. Né? Por outro lado, se o meu corpo esquenta, temperatura final é maior que a temperatura inicial, é porque a quantidade de calor é positiva, ou seja, ele ganha calor. Né? Então, sempre que eu coloco dois corpos juntos num sistema, ou mais, dois ou mais corpos num sistema, um deles vai acabar perdendo energia e outros vão ganhar, ou dois deles vão perder e outro vai ganhar, ou um vai ganhar e os outros vão perder, né? Então, alguém vai perder energia e alguém vai ganhar energia. Então, a soma dessas duas coisas tem que dar zero, certo? Porque a conservação de energia inicial do meu sistema não tem variações de energia lá dentro, né? Então, num sistema em que eu coloco num sistema em equilíbrio térmico, em equilíbrio térmico de dois ou mais corpos, eu tenho que a quantidade de energia do corpo 1 ganhada ou perdida, mais a quantidade de energia do corpo 2, mais a quantidade de energia do corpo 3, mais a quantidade de energia do corpo N, tudo isso somado vai ter que dar zero. Vai ter que dar zero quando atingido o equilíbrio. O equilíbrio térmico. Certo? Tá. Bom, sabendo disso, vamos tentar fazer um exemplo aqui para ver como é que eu posso aplicar essa ideia, né? Como é que eu posso aplicar esse meu resultado aqui. Ó. Então, uma das coisas que eu posso utilizar é o seguinte. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Então, uma peça de ferro de massa igual a 50 gramas. Então, tem uma peça de ferro que tem massa igual a 50 gramas. Isso aqui é ferro, né? Ferrinho ali. Ela é retirada de um forno onde estava em equilíbrio térmico. Então, esse ferro, esse pedaço de ferro de 50 gramas, estava em equilíbrio térmico com o forno. Isso quer dizer que ele tinha a mesma temperatura do forno, porque no equilíbrio térmico as duas coisas têm que ter toda a mesma temperatura, né? Só que eu não sei qual que é a temperatura do forno, então vamos botar aqui a temperatura do ferro, que eu não sei quanto é. E é colocada num recipiente adiabático, então ele coloca tudo isso dentro do quê? Do meu recipiente adiabático, ou seja, da minha caixa que isola o meu sistema do ambiente. Né? Então aqui eu tenho o meu reservatório adiabático, que é a minha garrafa térmica, basicamente. E aqui dentro da minha garrafa térmica, ele vai colocar o pedaço de ferro, de 50 gramas, que está numa certa temperatura que eu não sei, né? E dentro ele vai colocar junto o quê? Vamos lá.
colocado um semente adiabático contendo 2.200 gramas de água. Então aqui dentro ele botou água. Quanto de água? 2.200 gramas. Então a massa de água é igual a 2.200 gramas de água. Tá? E a temperatura da água eu conheço. Olha, a temperatura da água era de 20 graus Celsius. Tá? Beleza, então ele botou tudo lá dentro. Ele não sabe a temperatura inicial do ferro, mas ele esperou até que... Ele foi medindo a temperatura da água e viu, olha, a temperatura da água agora começou a subir um pouquinho. Depois subiu mais um pouquinho. Não está em equilíbrio. Então eu vou esperar estabilizar. Né? Ele foi medir, ó, agora está estável. E quanto que é essa estabilidade? A estabilidade é que a temperatura final, né, de equilíbrio térmico foi de 22 graus Celsius. Então essa foi a temperatura final. E a pergunta que ele me faz é, qual era a temperatura do forno? Ou seja, qual que era a temperatura do ferro, né, dessa massinha de ferro de 50 gramas, antes dele colocar ali. Porque depois que ele colocou ali e entrou em equilíbrio térmico, essa massa de ferro tem a mesma temperatura que a água, que é quanto? 22 graus. Né? Então legal, então vamos fazer essa conta. Olha, o que eu tenho junto? Eu tenho uma certa quantidade de calor que é perdido ou ganha pelo ferro, mais uma certa quantidade de calor que é perdido ou ganha pela água. E eu somar essas duas coisas tem que dar zero. Não tem jeito, não tem choro nem vela, né? Quanto de energia foi ganho ou perdido pelo ferro? Como o ferro estava mais quente que a água, o ferro vai perder energia, né? E a água vai ganhar energia. Então, o ferro vai esfriar, a água vai esquentar, certo? Então, a quantidade de energia do ferro é o quê? É a massa do ferro vezes a capacidade, o calor específico do ferro, vezes a variação de temperatura do ferro, que é o quê? Temperatura inicial do ferro menos a temperatura final do ferro. Contrário, desculpa. Temperatura final menos a temperatura inicial. Mais o quê? A massa de água, o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água, que é a temperatura final da água menos a temperatura inicial da água. Vou botar aqui ferro, colocar aqui água, só para não confundir, né? Tudo isso tem que ser igual a zero. Então tá. Vamos lá. Massa do ferro, 50 gramas. Calor específico do ferro, ele me dá lá, 0,11 calorias por grau Celsius. Variação de temperatura do ferro. Temperatura final, eu conheço, 22 graus Celsius. Temperatura inicial, não sei. Né? Essa é a minha variável, essa é a minha incógnita. Eu vou chamar de X aqui. Mais massa da água, 2.200 gramas. Vezes calor específico da água, a gente já viu, 1 caloria por grau Celsius. Né? Vezes variação de temperatura da água. Ó, a temperatura final é 22, temperatura inicial 20. Então eu tenho 2 aqui. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então, se eu faço essa conta, eu vou ter, vamos fazer aqui rapidamente, tenho 50 vezes 0,11 vezes 22, isso dá 121 menos, né? 5,5x, tudo isso igual a menos 4.400. Tá? Então, eu tenho aqui menos 5,5x, que vai ser igual a menos 4.400, menos 121. Então, x vai dar igual a 4.400 dividido por 5,5, 822 graus Celsius. Tá? Confiram aí, vê se não errei nada na conta aqui. Então, quer dizer que a temperatura inicial do ferro era de 822 graus Celsius. Então, veja que esse é um tipo de experimento que é útil, inclusive, né? Você não sabe a temperatura do forno, você faz um experimento, né? Um experimento simples de termodinâmica, utilizando
um recipiente adiabático, que é basicamente, na vida prática, uma caixinha de isopor, e água e um termômetro, né? E uma balança para poder medir essas coisas. Certo? Se tivessem mais copos, você poderia adicionar aqui os outros copos também. No equilíbrio, todos têm a mesma temperatura, lembrem-se disso, tá? Um outro problema aqui, bem rapidinho também, ó, que massas de água a 2 graus Celsius e 42 graus Celsius devemos misturar para obter 10 kg de água a 12 graus Celsius. Então esse é um exemplo bem útil, inclusive, né? Quando você quer obter uma temperatura muito específica para uma certa quantidade de água, quanto de água eu tenho que misturar, dependendo do que eu tenho, né? Então vamos lá. Eu vou botar isso também, né, no meu recipiente adiabático. Então peguei a minha caixa térmica lá, peguei a minha caixa térmica, que é basicamente uma caixa de isopor, né, que tem a minha barreira adiabática, ou seja, não troca calor com o ambiente. Daí eu vou colocar aqui dentro, né, uma certa quantidade de água, a 2 graus Celsius e uma certa quantidade, bom, uma quantidade diferente, eu não sei quanto que é, né? Mas aqui eu tenho uma certa quantidade a 2 graus Celsius, uma certa massa de água, eu vou chamar de massa de água M2 aqui, e uma outra massa de água a 42 graus Celsius, que eu vou chamar de M42, né, para facilitar a nossa vida. Eu sei quanto que é a massa de água total. Olha, a massa de água total é 10 quilos, né? E representa o quê? Representa a soma da massa M2 mais a soma da massa M42, né? Que é quanto de massa de água eu tinha com 2 graus Celsius e quanto de massa eu tinha com 42 graus Celsius. Uma outra coisa que eu sei também é o calor específico da água, que é 1 caloria por grama graus Celsius. Tá? O que eu sei? Eu sei que a temperatura final de equilíbrio é de 12 graus Celsius. Né? Então tá. Então, quando eu juntei essas duas massas de água aqui, eu não sei as quantidades, mas houve então uma troca de calor entre elas. Né? O que estava mais quente transferiu energia para o que estava mais frio, e o que estava mais frio absorveu essa energia. Então, o que absorveu tem calor negativo, porque ele usou essa energia para esquentar, e o outro tem positivo, porque ele forneceu essa energia para o sistema e esfriou. Né? Então, se eu somar essas duas coisas, quantidade de energia da massa de água a 2 graus, mais a quantidade de energia da massa de água a 42 graus, tem que dar zero. Massa, então isso aqui eu tenho massa de água a 2 graus, que eu não sei quanto que é. Essa é a pergunta do problema, né? Quanto de massa eu preciso? Vezes calor específico da água, que é 1. Né? Vamos botar aqui, só por desencargo da consciência, mas é 1. Vezes a variação de temperatura. Olha, a temperatura final eu conheço, é 12 graus. E a temperatura inicial eu sei, é de 2 graus. Né? Mais a massa de água, 42, vezes calor específico da água, vezes a variação de temperatura. A temperatura final eu conheço, é 12. E a inicial é quanto? É 42. Tudo isso tem que ser igual a zero. Né? Então eu tenho aqui, ó, M2, calor específico é 1, não vou nem colocar, 12 menos 2 é 10, então tem 10 aqui, menos, porque ó, 12 menos 42 vai dar menos 30, então menos 30 M42, tudo isso igual a zero. Né? Então aqui, ó, se eu dividir tudo por 10, isso aqui vai dar M2 menos 3M42, tudo isso igual a zero. Então olha só, eu tenho uma equação aqui que vai me dar, se eu pegar a massa de água a 2 graus Celsius, menos 3 vezes a massa de água a 42 graus Celsius, vai dar zero. Né? Isso aqui é uma equação, tem uma equação aqui. Mas eu tenho uma outra equação aqui, ó, para as massas. Essa é a minha segunda equação. Então eu posso usar essas duas relações aqui, né? Ou seja, M2 mais M42 tem que dar 10, que são 10 quilos, né?
E a outra é M2 menos 3M42 tem que dar 0. Se eu multiplicar a de cima por menos 1, vai dar menos M2 menos M42 com menos 10. Eu vou somar essas duas expressões. Isso aqui vai dar menos 10, aqui vai dar menos 4M42 e aqui vai dar 0. Né? Então, olha que M42 vai ser 10 dividido por 4, ou seja, a massa de água a 42 graus Celsius tem que ser de 2,5 quilos. E daí fica fácil de ver que a massa, então, de água a 2 graus Celsius tem que ser de 7, tem que ser igual a 3 vezes a massa de 4,2, que é 3 vezes 2,5, né? Massa M2, que é igual a 7,5 quilogramas. Então, olha só. Bom, se vocês precisarem, né, de criar 10 quilos de água a 12 graus Celsius, você pode então misturar 2,5 kg de água a 42 graus Celsius com 7,5 kg de água a 2 graus Celsius. O resultado final vai ser água a 12 graus Celsius. E você pode fazer esse experimento em casa. Se você tiver um termômetro e tiver como pesar a sua água, né? Uma balança, ou você pode usar a relação de que 1 quilo de água é 1 litro de água, ou 1 grama de água é 1 ml, que é 1 milímetro cúbico de água, certo? Certo, pessoal, então a gente ficou aqui, tem mais problemas para vocês resolverem aí no livro, tá? Eu vou deixar vocês fazendo esses probleminhas aí, e treinem, tá? Façam esses problemas, esses exercícios, tentem tirar suas dúvidas aí. Certo, pessoal? Então, na próxima aula, a gente continua ainda com termodinâmica, que termodinâmica é um assunto bastante grande nosso aqui. Certo? Até a próxima aula. Tchau!